Bom dia, turma! Tudo bem por aí? Vamos lá para mais um episódio do nosso Prime Veículos Podcast. Vamos assistir a gente aí, domingão, já dá aquela chacoalhada, que hoje vai ter um conteúdo muito bacana. Tô aqui com meu amigo Rodrigo, da Bank Seguros. O cara entende tudo e mais um pouco de seguro e é uma curiosidade muito frequente na loja, essa questão do seguro, essa questão de como fazer o seguro realmente bem feito e um seguro que funcione. Gostaria que você se apresentasse para a nossa turma aí, para os nossos... Bom dia, pessoal. Bom dia, aos nossos ouvintes aí. É um prazer, obrigado pelo convite, tá? É um prazer estar falando sobre seguro, acho que é um tema muito importante, né? Eu acho Sem dúvida. Proteção do patrimônio. E é isso aí, né? Vamos tocar a ficha aí. Vamos falar bastante aqui, vamos esclarecer todas as dúvidas. Porque, Rodrigo, assim, a gente que vende carro praticamente todos os dias, eu noto que é uma dúvida gigantesca na cabeça do cliente essa questão do seguro, porque tem muita pegadinha, digamos assim, não que seja uma pegadinha negativa, mas é porque realmente são muitos detalhes, né? Exatamente. Quando a gente vai fazer um seguro, normalmente são muitas perguntas e a gente fica meio em dúvida aí, né? Se realmente... Qual a necessidade, né? Justamente, porque cada pessoa, o seguro é muito particular, cada pessoa tem uma necessidade, né? Essa questão de classificar o seguro com uma maneira particular, ela é interessante porque o seguro ele é praticamente personalizado. Por isso, muitas das vezes, a gente tem essa diferença de preço. Por que o meu seguro deu diferença do seguro para o meu irmão, sendo que os carros são os mesmos e nós temos o mesmo perfil? Mas às vezes tem uma idade diferente, um tem um estado civil casado, o outro tem um estado civil solteiro. Então o seguro realmente é um produto personalizado. Ele tem que ser, né? Tem que ser. Como que a gente precifica esse seguro de uma forma correta? Tá. Qual é a maneira mais correta dessa precificação? Durante o questionário de risco, que a gente tem aquelas perguntas que são feitas, né? É baseado nisso que a seguradora hoje cada vez mais tem acesso às informações, ela consegue precificar o seguro. Antigamente a gente tinha um questionário de risco muito grande, com várias perguntas, incluindo se o veículo tinha garagem em casa, se o portão era eletrônico. Hoje tem companhia que nem portão eletrônico? Hoje tem companhia que nem pergunta. Acho que o medo é o portão fechar em cima do carro, né? Ou dar tempo do bandido chegar enquanto está fechando. Mas tem companhia hoje que nem pergunta se você tem portão, se você tem garagem em casa. Então ela vem reduzindo isso porque cada vez mais tem acesso às informações. Certo. Mas as principais informações hoje são... Isso que eu queria saber. Quais são as principais? CEP o que vale mesmo? Exatamente. O CEP de circulação, às vezes, aonde o veículo circula, né, dá uma diferença muito grande, principalmente para grandes centros, uma cidade interior tem um preço melhor. Por quê? Porque tem um índice de sinistralidade menor. Né? Tem menos roubo, tem menos furto, provavelmente também o índice de acidente é menor. Então a questão do CEP de circulação é um dos pontos fundamentais. O estado civil da pessoa também. Tá? Casado ou solteiro. Casado ou solteiro, dá uma diferença. Filho ou não tem. Se tem filho ou se não tem. A questão do filho a gente vai entrar na questão de ter condutor que é menor de 25, né? Isso aí é uma coisa que é interessantíssima a gente falar aqui. E realmente dá essa diferença quando tem um condutor menor de idade. E a questão do estado civil nós falamos, a questão do CEP de circulação e o modelo em si, né, do veículo, o modelo do carro. Tá, isso é uma dúvida que eu tenho também, porque eu noto que de uns 2 anos para cá o seguro deu um boom. Uma modificada grande de preço, né? Mas voltando nesse assunto um pouquinho para a gente não perder o ritmo da precificação, quais são os pontos que você acha assim, realmente importantes que dão diferença no dinheiro? Que é o que a galera quer saber. A galera quer saber o bolso. Né? A galera sempre quer contratar uma coisa boa e, obviamente, pagando menos. Pagando menos. Né? No seguro a gente não tem mágica, né? Na verdade a gente fala isso, não tem milagre. Certo. Então o importante é não ter omissão. Então todas as perguntas devem ser respeitadas, respondidas com sinceridade, mas o que a gente faz hoje em dia, principalmente, é entender a necessidade do cliente. Primeira coisa que eu te falei, o seguro é personalizado. Então a gente dá para customizar ele de acordo com a sua necessidade. Então você é um cliente que tem mais de um veículo em casa, será que todos os seus carros têm que ter um guincho limitado? Será que todos os seus carros você faz uma viagem longa com ele? Provavelmente quando esse tipo de perfil de cliente, ele tem um carro que é para viagem, que às vezes é um carro maior, um carro mais potente. Né? Então a gente pode analisar nessa questão. Será que se eu colocar um guincho de 500 km,
300 quilômetros, vai me atender para esse segundo carro que eu tenho? Interessante Para esse isso, terceiro carro que eu tenho? Nunca tinha pensado nisso. Né? Será que eu preciso ter carro reserva contratado nessa apólice? Né? Sendo que eu tenho 2, 3 carros em casa. Então você começa a analisar dessa maneira, né? Para tentar chegar num coeficiente onde o seu preço vai ficar melhor. Dá tá? para personalizar o seguro, então, de acordo. Você faz todo um estudo do teu cliente, primeiramente. Exatamente, nós somos um casal, por exemplo, fomos procurar a Bank para fazer um seguro. Correto. Eu tenho meu carro, a minha mulher tem o carro dela. E aí, qual carro? Eu achei legal isso. Qual carro vocês vão viajar? Exatamente. Qual carro vocês não vão viajar? Isso. Porque não faz sentido também para uma pessoa que usa o carro só dentro da cidade ter um guincho ilimitado. Um guincho ilimitado. Pagando onera. mais caro. Onera. Dá uma então, diferença. assim, hoje, pra gente entender, o que onera mais no seguro? Guincho ilimitado? Na verdade, em questão de oneração, não seria isso. Esse seria um dos pontos que a gente conseguiria reduzir o seu reduzir preço, um né? pouco. É um dos fatores que dá pra gente alterar sem prejudicar o que eu falo que é o questionário de risco, sem prejudicar a sua cobertura e não omitindo informações. Esse questionário de risco, vamos lá, vamos tentar elencar ele aqui pra galera saber aí o que realmente são os pontos que podem mexer no valor desse seguro. Estado civil. Certo. CEP circulação. Certo. Se haverá cobertura para condutor menor de 25 anos e se o uso do veículo é particular ou se ele é de uso profissional. Então essas 4 coisas podem influenciar, impactar diretamente no preço do seguro. Dá uma oscilação aí de uns 60% a 70% no valor do seguro, alterando... Muito, hein? É muito. Né? Quando a gente pega, exemplo, profissionais que usam o carro para motorista de aplicativo... Certo. A gente tem que hoje está muito comum, né? Que é muito comum. A gente tem lá no multicálculo, que é um sistema que nós utilizamos para calcular em várias seguradoras ao mesmo tempo, aparece 2 oportunidades de preço para um veículo de uso particular. Quando coloca lá para uma precificação para um veículo de uso para aplicativo ou que tem um outro tipo de risco, você vê que já tem uma redução. E o preço provavelmente o preço fica mais maior, alto, né? É até legal esclarecer, não é que a seguradora não tenha interesse em fazer seguro para motorista de aplicativo ou para essa função. É a questão que o risco exposto é muito maior. O veículo circula o dia todo, então ele está muito mais exposto ao risco e tem a chance de acontecer um sinistro mais alto, né? Com certeza. Então isso é estatística. Então a gente tem até produtos específicos já para essa classe, tá? Certo. Mas falando sobre os principais fatores, seriam essas 4 exatamente. que nós falamos. CEP circulação, estado civil, né? Você vai ter condutor ou não menor de 25 anos, tá? E o uso, se é particular ou se é comercial. Tá, você aí que tem seu filho abaixo de 25 anos e acima de 18, abaixo de 25, esse aí é um fator que eu noto lá na loja muito quando a gente vai fazer seguro para cliente, que dá uma diferença realmente muito grande, né? Estatisticamente, isso aí é muito perigoso. É relevante, é muito relevante. Porque meninada pega o carro e mete o louco. Exatamente. É comprovado que pessoas nessa faixa etária têm muito mais sinistro. Então, isso a seguradora tem acesso o dia todo, né? Então, isso é uma estatística que não tem como alterar. E é legal que as pessoas falam, mas ele utiliza de vez em quando. A gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Tem companhia que te faz a seguinte pergunta: gostaria de contratar cobertura para menor de 25 anos? A resposta é sim ou não. Não tem resposta mais ou menos. E tem outras companhias que perguntam de maneira diferente. Gostaria de estender a cobertura para condutor menor de 25 anos? Né? Então você vai estender... a mesma pergunta de 2 formas diferentes. Forma diferente. Aí quando você está estendendo, tem companhia que entende se você utilizar até 2 vezes por semana, tá? Bacana. Ela entende que é um condutor eventual. Aí ela vai te dar cobertura. Outras não. Pergunta se você quer ou não quer. Ou não quer. Pronto, porque acabou. é isso aí, assim, isso aí também é uma dúvida frequente, né? Que eu acho que todo mundo tem essa dúvida. E eu não mencionei que eu tenho esse condutor abaixo de 25 anos, ou eu tenho meu carro com seguro e emprestei para um final de semana ali e nós estamos fazendo um churrasco, vai buscar um negócio ali para mim. Okay. E vai uma pessoa que não está na minha apólice e bate esse carro. Certo. Eu vou receber esse carro ou não? Isso é muito legal. Como é que nós vamos proceder com isso aí? Exatamente. Se essa pessoa for menor de 25 anos de idade, a gente está com um problema. Se você tiver informado na sua apólice que você não contratou. Que não contratei. Exatamente. Agora, se ela tem acima dessa idade, tranquilo.
Ela é um seguro vai condutor pagar eventual, normalmente. vai pagar normal. A seguradora pode sim abrir uma sindicância para tentar entender o que aconteceu ali, mas a pessoa é habilitada, ela está fora da classe de 25, da faixa etária de 25 anos de idade, não tem motivo da seguradora não pagar. Só no caso, então, o problema seria abaixo dos 25 abaixo de anos. 25, porque tem sendo essa que pergunta não estava específica. contratado. Exatamente. Mas se tiver, por exemplo, contratado eventualmente por uma seguradora, igual você disse aí. E hoje quais são as seguradoras que dão essa opção de colocar esse segurado aí de 25, abaixo de 25 anos como condutor esporádico, digamos assim? Né? Para te falar enumerar quais são, eu não sei informar, porque isso vem mudando. Para você ter uma ideia, toda hora. Para você ter uma ideia, tem questionário de risco, se eu não me engano, Porto Seguro, ela já não te pergunta isso. Certo. Ela já tem uma observação. Condutor principal é aquele que utiliza o veículo 85% do tempo, certo. Ou, quando houver mais de um condutor, prevalece-se o condutor de menor idade. Então acabou. Tá bem nas observações. Então, quando houver mais de um condutor, prevalece o condutor de menor idade. Então, certo. você tem na residência são três irmãos, né? Perfeito. E os três utilizam esse mesmo veículo. Quem que vai ser o principal condutor da apólice? O que tiver a menor idade. Tá? Isso é muito legal. Às vezes a gente pega casos de casais e não que teria algum problema, mas a seguradora pode sim questionar. A gente pega lá o segurado, né? Você é o segurado e a Juliana seria a principal condutora. Certo? A gente vai analisar quem que é o condutor mais jovem. Né? Se você for mais jovem, né, eu recomendo você ser o principal condutor, mesmo que a Juliana utilize o carro às vezes até mais vezes que você. Né? Mas se caso um dia você utilizar esse carro, não vai ter problema nenhum, porque precificou em cima da menor idade. Da menor idade. Esse que é o X da questão. Tem mais de um condutor, prevalece o condutor que tiver a menor idade. Eu acho seguro um negócio muito sério, apesar que o pessoal brinca muito. Nós vamos falar. Um dado interessante que a gente estava falando antes aqui, que você trouxe pra gente, é o dado de quantos carros da frota brasileira não possuem seguro. Qual que é o dado? Hoje, menos de 30% da frota brasileira tem seguro. Olha pra você ver. 20% das residências e 10% da população tem seguro de vida. Né? 10% da população tem seguro de vida, 20% somente residência. 20% residência e somente 30% da frota brasileira. Circulante brasileira. É um mercado de oportunidade de consciência. E a gente observa ainda que o brasileiro tem a cultura de fazer o seguro do carro, né? Mas não faz o seguro de vida. Ou não faz o seguro da empresa. Ele sempre deixa um seguro para trás. Exatamente. E eu falo que o mais importante seria o seguro de vida, porque é o principal. Sim. E o segundo mais importante seria da sua empresa. O que seria do Edgar se não tivesse a Prime? Verdade. Né? Então a Prime sustenta todo o podcast, o ecossistema, né? todo o ecossistema financeiro da sua vida. Então você teria que proteger sua vida. Segundo ponto, o seu fator gerador de renda, seu negócio. Terceiro ponto seria seu carro. O carro é um bem de consumo. Né? Mas a gente, o brasileiro, não. Protege o carro. Nós, brasileiros, somos apaixonados por carro. Né? Então, graças a Deus que assim continue. Então. Mas pensando por essa lógica, eu nunca tinha pensado nisso. Exatamente. Realmente, né? No caso da pessoa que não tem uma empresa, o ideal é que ela tenha pelo menos um seguro de vida. Um seguro de vida. Né? Porque ela está protegendo. Exatamente. Isso é um planejamento financeiro, na verdade. Né? Você tem um seguro de vida hoje, você garante, né, a educação do seu filho ou da sua filha num planejamento que na sua falta talvez ela não vai conseguir concluir tudo aquilo. Né? Às vezes você está num projeto de vida que você tem algumas despesas altas ainda, até você ter aquela estabilidade, talvez esse seguro de vida venha manter o padrão que vocês vivem atualmente, até aquele ambiente perturbado ser regularizado. E o estudo fala que é um período de 5 anos, né, certo, que demora esse prazo, e a gente tem aí uma renda, às vezes, seria 12 vezes a sua renda, né, durante o período de 5 anos, que é o prazo, uma estatística para que aquele ambiente volte a normalizar com a sua falta. Com a sua falta. Exatamente. Complicado, hein? Complicado. Negócio... a gente não para pensar, né? Porque a gente nunca pensa no pior, mas a gente tem que começar a mudar isso realmente, porque está sujeito a acontecer com qualquer um, né? E deixa eu dar só um exemplo. Às vezes muita gente fala assim, o seguro de vida, a gente só usa depois, quando eu morrer, eu não vou precisar mais, né? Mas na verdade você tem que pensar em quem está ficando. E tem seguro de vida que te dá cobertura em vida. Então, por exemplo, se você foi diagnosticado com uma doença grave, exemplo, o homem com um câncer de próstata, você vai receber o valor
A seguradora vai te pagar na hora. Você tem um laudo lá, você tem lá um atestado. Uma comprovação, ela vai fazer aquele valor. Você contratou 50 mil, 100 mil para essa cobertura, ela vai liberar o recurso e você vai ter condição de ter um tratamento muito melhor. Com certeza. Né? Então, isso você utiliza em vida. E tem vários outros benefícios que você tem. Sim. Não somente da questão da morte em si. Interessante. Rodrigão, outra coisa que o pessoal tem muita dúvida, o seguro é do carro, tá? Porque, por exemplo, às vezes a gente vende o carro lá na Prime, o carro tá no nome da loja. Aí o cliente, mas eu quero transferir meu seguro, mas o seguro é meu, tá no meu nome. E como é que faz? Obviamente ele vai transferir o carro da Prime para ele logo em seguida, mas, por exemplo, deu um sinistro nesse meio do caminho. Como que a seguradora procede nesse pagamento? Vai analisar isso daí, né? Na verdade, vai ter uma análise, né? Se a seguradora viu que você transferiu o veículo para outra pessoa e aquele condutor está totalmente fora, desenquadrado, com CEP de circulação, passou um prazo muito longo, isso vai te dar um problema. Não tem uma resposta se vai ter um sim ou se vai ter um não. Isso vai ser analisada a questão de como que aconteceu esse sinistro e qual o prazo que você fez a venda desse veículo e estava no seu nome seguro. Então, tudo isso tem que analisar. A resposta é, de quem que é o seguro? O seguro é do segurado. E ele é intransferível e pessoal. Então, o seguro é seu e você não transfere ele ao Rodrigo. Eu estou te vendendo o carro e estou te transferindo o meu seguro. Não. A pessoa que está comprando o carro, ela contrata um novo seguro para ela. Certo. Tá? Então, o seguro é do segurado, mas eu posso ter um seguro, né, com um carro que não está no meu nome? Pode. Tranquilo. Sem problema nenhum. Vendi um carro, né, um exemplo, vendi um carro financiado pela loja. Né? Para mim tem Vamos trazer para a pessoa física. Exatamente. É a galera que está assistindo. Exatamente. O Edgar vendeu um carro para o Rodrigo fez o seguro e não transferiu. O Rodrigo vendia o carro para o Rodrigo de maneira particular, parcelado por mim mesmo, pela loja, digamos assim, sem financeira. Para mim ter uma garantia, né, que durante esse período que eu estou recebendo ainda, eu posso fazer um seguro no meu nome, colocando o Rodrigo como principal condutor? Pode. É uma segurança que você tem. Bacana. Tá? Não tem problema nenhum. Então não importa se o carro vai estar no seu nome. Né? É mais fácil o veículo tivesse no seu nome? Sim. Como que isso vai resolver? Se tiver um sinistro de indenização parcial, que o carro bateu e vai para a oficina, não acontece nada. Vai fazer análise, vai fazer uma inspeção, uma vistoria, vai autorizar e vai reparar o veículo. Deu perda total. Vou pagar para quem? Esse é o ponto. Porque o documento não vai estar no nome do segurado. Vai estar em nome do segurado, mas não vai estar em nome do condutor. Nesse caso aqui, eu comprei o carro de você, o carro está no seu nome ainda. No nome. Mas vamos trabalhar com a hipótese. Que se você transferiu para o meu nome. Vamos trabalhar com a hipótese que o carro foi vendido à vista. Eu te vendo um carro, Edgar, eu te vendi o carro agora, acabei de vender. Beleza. E aí você. Eu te paguei à vista já. Por não sei por que cargas d'água, você não transferiu o carro dentro de 90 dias. Não transferiu Você não transferiu. O carro te dei o recibo, tá no seu nome. E o carro continua no meu nome, porém o seguro está no seu. Deu um sinistro de perda total. O banco, a seguradora paga quem? Esse dinheiro vai cair na conta de quem está o carro? Juridicamente, a gente falando, o carro ainda está no seu nome. Sim, o carro ainda é do antigo proprietário. Analisar nessa questão jurídica. É o que eu brigo muito com o pessoal para transferir carro. Ainda está no seu nome, né? Então a seguradora vai analisar. Né? Se está tudo ok, se o questionário de risco está ok, o condutor está classificado, o CEP de circulação que nós falamos no começo, está tudo certo, a seguradora vai analisar a questão se paga, se você faz uma declaração e vai pagar no nome do segurado. Exatamente, ou vice-versa. Mas então existe essa possibilidade. Não necessariamente ela vai pagar no nome de quem está o carro. Exatamente, 90% pagar para o segurado, tá? Para o segurado. Pro segurado. Bacana. Tá bom? Legal. Franquia, Rodrigão, vamos falar de franquia, porque a gente vê muito falar de franquia reduzida, Legal. Franquia disso, franquia daquilo. Agravada, como franquia que normal. Funciona essa questão da franquia e o que vale mais? A pena para quem está fazendo o seguro. Beleza. A franquia hoje, quando a gente fala de franquia reduzida, é porque existe a franquia normal, que é aquela mais cara. O seguro fica mais barato. Fica mais barato, mas exatamente. Assim, em caso de um sinistro... Você participa mais com recurso, né? Franquia é um nome, né, popular, mas na verdade seria uma POS, que é a participação obrigatória do segurado. Então, quando acontece um sinistro de perda parcial, tá? Ou seja, quando o veículo bate e tem necessidade de levar o veículo para a oficina. Chegou lá, o carro vai ficar... em caso de perda total, não tem franquia. Não tem franquia? Não tem franquia. Eu achava que tinha. Não tem franquia em perda total. É muita dúvida no seguro, que nós vamos ficar aqui umas 2 horas. Bastante detalhe. Então, em perda total, não tem franquia. Então, vamos continuar falando da perda parcial. Bateu o carro, levou para a oficina. Chegou lá, fez uma análise. O reparo do veículo vai ficar em R$14 mil. A sua franquia é 5. Você paga a franquia direto para a oficina, não paga para a seguradora e nem paga para o segurado, paga direto para a oficina. Certo. E o restante é por conta da seguradora. Rodrigo, eu bati o meu carro num outro veículo. O meu carro praticamente não estragou nada.
tá? Um para-choquezinho ali, eu vou mandar passar vou polir, mais pra frente eu faço um reparo nele. Mas o carro que eu bati, as portas estragaram, né? Eu preciso reparar o carro que eu bati. Eu posso acionar o seguro só para arrumar o carro do terceiro? Pode. E eu tenho que pagar franquia? Você não paga franquia para reparar o carro do terceiro. Somente para terceiro não existe franquia? Não tem franquia também, tá? E se eu bater o carro e der uma indenização integral? Ou se roubar o meu veículo e não foi localizado no prazo de indenização? Qual é o prazo? Olha, a seguradora tem até 30 dias, se eu não me engano. Para localizar? Para SUSEP. SUSEP acho que até 30 dias, tá? E depois que não localizou para pagar? A seguradora vai te indenizar, aí paga em 7 dias. A indenização integral, ela paga rápida. Ela tá? é rápida. Demora muito mais o cliente mandar a documentação em si, certo, né? Preencher recibo, fazer transferência do veículo para o nome da seguradora. Uma observação, quando há uma indenização integral, você transfere o seu carro para o nome da seguradora. A seguradora está comprando o seu carro praticamente e ela te paga o valor. Aí eu tenho que dar o recibo para eles. Preenchido com firma reconhecida. Vai mandar por e-mail e vai despachar pelo correio. Tem companhia que já paga, assim que receber a documentação, já paga. Uma já paga antecipado só com a comprovação. Né? Então isso vai de cada caso. Mas isso certo, é rápido, tá? Então voltando a falar da franquia. A gente paga a franquia somente para perda parcial, quando tem necessidade de reparar o seu veículo. Perda total não tem franquia. Somente para terceiro, também não tem franquia. Roubo e furto não localizado, que também é uma indenização integral. Não tem franquia. Também não tem franquia. Uma curiosidade, o que acontece depois que o meu seguro que teve uma indenização integral? Recebi o valor 100% da tabela FIP, que é o que a seguradora paga, né? Naquele momento, o seu contrato... Aí a FIP funciona. Aí a FIP funciona. Eu falo que é o melhor... Até que enfim eu vi uma vez essa FIP funcionar, rapaz. Eu falo que a melhor compradora de carro no Brasil chama-se seguradora. Ela paga a tabela FIP em tudo, não tem, pronto, pode estar batido, exatamente, tá. Isso para o segurado, tá? Fazer uma observação. Isso para o carro do segurado. Certo. Quando dá perda total para veículo de terceiro, o cenário é outro, pessoal. Tá? Quando dá PT no carro que eu bati. Eu tô vindo, bati o meu, arrumou. Exatamente. E o terceiro deu PT. Exatamente. A seguradora, ela pode querer pagar valor de mercado. Né? Isso é discutido juridicamente? Né? Vai ter advogado, vai ter juiz que vai entender, vai para uma esfera judicial. Não cabe o assunto aqui, né? Mas em prática a seguradora pode falar assim, olha, Edgar, esse carro seu não tem, às vezes não tem tabela mais, é um carro mais antigo, que tinha um valor sentimental, às vezes nem sentimental, é um carro que não dá tabela. Certo. Né? Às vezes um carro é mais novo, com valor de mercado, com uma depreciação muito grande. Então há um estudo... Para ver o que está girando o preço para fazer o pagamento. Você pega um negócio lá e vê, olha, o mesmo carro, a mesma cor, a mesma quilometragem, nós conseguimos chegar com X valor. Tá? Então, certo, aí há muita discordância disso e tudo mais, mas isso acontece. Mas respondendo a pergunta anterior, teve a liquidação do meu seguro, teve perda total, o que acontece com a minha apólice? Ela acaba naquele momento. Porque cessou todas as garantias contratadas. A garantia máxima qual que é? O valor do seu carro. Se eu te indenizo o seu carro por um PT ou pelo um roubo e furto, aquele contrato deixa de existir naquela data. Tá, mas vamos dizer aí, agora gerou mais uma dúvida na minha cabeça. Vamos dizer que meu contrato está parcelado. Certo. Eu tenho que liquidar esse contrato para receber ele total? Vamos dizer que eu fiz em 10 vezes no cartão. Certo. Eu paguei 5 e deu um PT. Beleza. Beleza? Você concorda? Eu devo 5 parcelas ainda. Eu devo a metade do meu seguro. O que a seguradora vai fazer? Ela vai deduzir na sua indenização. Ela vai quitar as minhas parcelas a vencer e vai me pagar descontando elas. Exatamente. Se você tinha 15 mil para receber do seu carro e você devia lá R$1.000, ela vai te pagar 14. Perfeito. E outra coisa interessante. Mas o carro tá financiado, né? E o carro tem débito de PVA, multa e etc. Ou você quita esses débitos antes, né? E liquida o seu financiamento. Certo. Ou você solicita na financeira, que já tem um boleto próprio, com vencimento prolongado, porque até a seguradora processar tudo, para ela te indenizar. Aí ela indeniza subtraindo o seu financiamento e subtraindo os débitos de multa, IPVA e tudo mais. Porque lembrando, quando tem indenização integral, a seguradora está comprando o carro. E então ela só pega esse carro ela vai comprar o carro liberado. Liberado. Não pode ter multa, não pode ter IPVA atrasado, não pode ter financiamento a pagar, não pode ter nada. Tá? Então isso dá um certo problema, tá? Então isso tem que... Mas isso é bem tranquilo. Acontece de pegar, às vezes, uma multa que o cliente não sabia, né? Ou o cara paga, ou a gente fala, deixa a seguradora deduzir. Certo. E ela deduz e já te indeniza com valor outra coisa, livre. Rodrigão. Muito comum. O terceiro vem e bate em mim. Eu tô atravessando uma esquina, um cara vem no par e pô... Bateu no seu carro. Bateu no meu carro. Um carro mais velho, alguma coisa? Aí pode ser. Independente.
esse cara que bateu no meu carro, eu vou acionar o meu seguro da batida normal, beleza. Tá bom. Vou ter que pagar a franquia, conforme você já disse aí, maravilha. O que acontece com esse cara? Tá, é legal isso daí. Porque, vamos falar a verdade, tem um jeitinho brasileiro pra Tem, tudo. Aí às é. vezes o cara bate e fala, não, você paga minha franquia Exatamente. e tá tudo certo. Ou vou falar que eu tava errado e eu conserto, você paga minha franquia que eu mando arrumar o seu carro também. Isso, né? sempre tem aqueles acordos aí, né? É, e isso é errado, né? Bom, Sim. começando que quem tem um seguro é você. Então a responsabilidade com a seguradora é sua, É minha. com o seu contrato. Né? Então quem paga a franquia é você. Ah, Rodrigão, o cara bateu no meu carro aqui, eu sei que ele não vai ter condição de arrumar. Né? Eu vou mandar ele pagar minha franquia aqui e tá tudo certo. Isso é uma prática que tem no mercado. Mas quando você contrata o seguro, você subscreve o direito da seguradora te representar na justiça. Então você bateu, né? A pessoa bateu no seu carro, a seguradora vai arrumar. Ela não está nem perguntando quem está pagando a franquia. Porque a Ela não franquia quer saber. Ela Não quer quer receber saber. a franquia e arrumar o carro. Exatamente. Pagar a franquia lá, né? Que na Certo. maioria das vezes vai ser pago na oficina, vai ser por você, o que seja. E seu carro vai ser arrumado. Mas ela vai atrás de quem causou o acidente. E ela vai querer receber. Aí se você fez a pessoa pagar a franquia para você, você vai ter um problema com essa pessoa futuramente. Ela fala assim, opa, mas já paguei a franquia para ele. A seguradora não tem nada a ver com isso. Entendeu? Ela vai tentar receber de quem E vai estava tentar. errado. E ela então, pra recebe. resumir. Exatamente. Ela vai entrar na justiça, vai entrar na vai virar justiça e a pessoa fica até com o nome lá. Como é que eu vou. Fica com o nome como Sujo. como fosse bloqueado. Quer um dinheiro na conta, vai lá e Tá. a justiça vai lá e bloqueia. Se tiver algum bem para pegar alguma vai, coisa, ela aí vai bloquear. vai embora. Né? Então ela tem, a seguradora tem esse direito de Você entrar na justiça subscreve o contra direito terceiro. de representar, da seguradora te representar nesse caso. Então Tá? fica ligado aí você é terceiro, hein? E acontece rápido, Bateu, viu, pessoal? não tem seguro, não paga a franquia, porque eles vão tentar receber Vão de tentar você. entrar. A Esse seguradora acordo vai- é difícil. Inclusive, hoje no mercado, é legal isso, tem uma seguradora que quando o segurado comprova que ele não é responsável pelo sinistro, pega 2 testemunhas, coloca no boletim de ocorrência, Certo. certo? A seguradora não vai te cobrar a franquia. Você não foi responsável pelo sinistro. E aí você, entre aspas, tá ali como se fosse um terceiro. Exatamente. Que você falou que o terceiro não tem a franquia, né? É. Eles te encaixam numa... Como se fosse. isso. É, mais ou menos isso. Você não paga. Eles te nesse dão uma caso, cortesia ali. não perde a classe de bônus e Então, você não paga a franquia. Vamos falar um pouquinho sobre bônus também, porque quanto tempo a pessoa leva? Qual que é o bônus máximo? É 10. 10 é o 10 máximo. é o máximo. E quantos por cento de desconto esse bônus É. dá para o cliente diretamente no bolso? Na verdade, a gente não tem acesso ao percentual de desconto que cada Mas bônus dá. aproximadamente. Mas ele é bem expressivo, digamos assim, né? Ele é bem expressivo. Pode dar uma diferença aí de uns 40%. Bastante. É, Eu achava que era uns dependendo. 15%, Não, no máximo, não, 20%. de um bônus seguro novo. Tô falando de um seguro novo, contratando hoje. Não, eu digo, um cara que tá Pra um no bônus 10, 10, lá, quantos anos ele demora para 10 pegar? anos, é. São 10, você Um vai bônus aumentando a por ano. classe um por ano. Exatamente. E sem usar o seguro, né? E sem utilizar. É. Porque utilizou, ele zera. Não, na verdade você tem classe de bônus 10 hoje. Bati o carro, Rodrigo, né? Acionei o seguro. Certo. Você cai para 9. Ah, cai Né? um ponto. Cai um ponto. Mas eu estava na classe de bônus 5. Certo. Eu acionei o seguro. Aí já Ao cansa. invés de eu ir para 6, né? Eu não vou para 6, não mantenho na 5 e desço para 4. Você perde 2, então. Eu Porque achava você ia que subir zerava. um, Eu achava, porque Não. já aconteceram alguns casos na loja do cliente ter seguro, ser tipo bônus 3, e ele dá um sinistro, e depois, quando a gente vai cotar o carro, e aí o cliente volta para comprar com a gente, ó, bati. Aconteceu recente agora, ele foi roubado uma Toro de um cliente nosso, nós vendemos uma Toro para ele em 2022, roubaram o carro, não encontraram, ele foi indenizado. O seguro pagou o carro para ele. E aí nós vendemos uma outra picape para ele, o seguro ficou bem caro. O seguro dele deu um aumento expressivo. Entendeu? Voltando um pouquinho do que nós conversamos lá atrás sobre a precificação e quais são os fatores, o score do cliente ele é fundamental. Né? Esse score dele é medido no sinistro? Tanto no sinistro. Se teve sinistro ou não teve? Ou é o score mesmo? Exatamente. As duas coisas, tá? Eu não falei isso e é importante falar porque às vezes é muito chato a gente comentar com o cliente. A gente às vezes vê que aquele veículo dá um preço bom, certo, que é um veículo que tem um seguro legal, o cara mora na cidade, que não tem sinistralidade alta, ele tem um perfil bom e a gente vê que não está tendo aceitação, ou o seguro dele está agravado. Se a pessoa tiver com CPF irregular, tanto na Receita, aí a gente pega muito, somente uma pessoa às vezes mais idosa, alguma coisa, a gente entra lá, CPF irregular.
Eu falo assim, olha, procura a Receita Federal, regulariza o CPF. Às vezes o cara não declarou imposto de renda, aquela questão toda, ele é isento. Certo. Ou então ele tem restrição financeira, que é a parte mais difícil da gente perguntar para a pessoa. Ou você tem restrição financeira? A restrição, então, nega seguro? Tem seguradora que nem faz. Que não está fazendo. Ou então mas antigamente ela fazia, né? Na verdade, sempre teve um agravo. Porque mas estatisticamente, não, faz, mas você paga mais caro. É porque a chance do cara não pagar, gerar ali 10 boletos e não pagar é grande, né? Eu acho, isso é um Rodrigo falando, pelo que a gente ouve, não tem nada escrito em lugar nenhum. Então, isso é uma estatística que a seguradora também não fica abrindo. Certo. Mas, no meu ponto de vista, a pessoa que tem um endividamento, tem um CPF com uma irregularidade financeira, ela está mais propícia a cometer uma fraude no seguro. Ah, tem a questão da fraude também. Existe a questão da que fraude. Acontece, né, Rodrigo? Vamos falar o que é verdade. Muita gente ainda anda fraudando aí, Eu né? acredito que 10% que você paga no seu seguro a 15% é decorrente a prejuízo de fraude. Então, outra dúvida. Por que o seguro veio com esses aumentos aí? Uma das coisas pode ser essa fraude, que pode ter aumentado. Mas eu acho que o seguro teve esse reajuste tão grande nos últimos anos, foi decorrente dessa valorização que nós tivemos no carro. Do carro. Exatamente. Você concorda comigo que, por exemplo, você faz um seguro hoje, dá um exemplo, num carro de 100 mil, a seguradora tem uma estatística que daqui 12 meses esse carro vai estar custando aí, digamos que ele tem uma depreciação de 7% ao ano, né? Um carro com pode pôr 10 aí, 10%, tranquilo. Né? Ao ano. Colocar que fosse 12 para te fazer conta rápida, 1% ao mês. Certo. Né? No período de pandemia, então ela sabia que esse carro ia chegar aqui valendo aqui uns 90 mil, 88 mil, certo? Durante a pandemia, não. Esse carro estava custando 100 mil, chegava no final do ano ele estava valendo 150. Como é que você fecha o caixa? Entendeu? Opa, eu tenho 10 carros segurados aqui, só que está falando de 10 milhões de carros segurados, não sei a quantidade de veículos que a seguradora tem hoje, cada seguradora tem um número, né? Sim. Mas aí a conta começa a não fechar, então você tem que começar... Tem que ajustar, né? Agora a FIP voltou a cair, voltou. A gente tira a FIP do cliente do ano anterior e do ano atual, até para poder mostrar que às vezes o veículo teve valorização, a gente entender por que o seguro dele está dando aquele valor. Então a gente vê que a FIP do cliente está caindo. E na mesma maneira, às vezes o seguro também voltou a cair. Né? Às vezes o cliente diz, não, mas meu seguro caiu muito pouco, meu carro caiu muito. Cara, mas porque seu seguro custa R$ 1.500, 10% de R$ 1.500 é uma coisa, 10% de um carro de 80 mil é outra coisa. Mais expressivo. É os mesmos 10%, mas é o mesmo 10%, o montante é diferente. Apresenta ser muito maior. Mas, pessoal, não é o preço do carro que define o valor do seu seguro. Né? São todos esses fatores que nós falamos no início. São muitas coisas. São muitos fatores que vai definir. Tem carro, às vezes, carro de luxo, um veículo premium, que tem um preço muito mais barato do que um hatch de entrada. Porque o hatch de entrada tem muito mais hatch circulando, tem muito mais Onix circulando no mercado do que talvez um Toyota Corolla, que aparentemente tem um preço de um seguro razoável no mercado, entendeu? Certo. E às vezes é um carro muito mais caro. Né? Então, e aí, quando vai precificar, fica próximo, fica parecido. Exatamente, é o perfil, você vê que o carro tem menos circulação, tem menos sinistro, e assim vai. Tá? Entendi. Essas questões aí de seguro, é igual você está dizendo, é muito complexo. É muito complexo, porque cada caso realmente é um caso, é um negócio que é muito personalizado mesmo. Né? Outra questão interessante a gente debater aqui sobre carro reserva. Tá. Ele onera, não onera? Cara, onera muito pouco. Né? Quando o cliente fala assim, Rodrigo, se a gente reduzir meu carro reserva, né? Aí eu pergunto que eu falo pro cliente, você precisa de carro reserva? Ele fala, não, preciso. Eu falo, 7 dias então, nem resolve o seu problema. Ou a gente começa a pensar em 15, 30 dias. E tem essa possibilidade de pedir um carro reserva. Tem a Até possibilidade porque um sinistro não se resolve com menos de 30 dias, né, Rodrigo? Hoje... Vamos falar o que é verdade, se muito for uma perda difícil, total, né? E tudo normalzinho, no melhor cenário, vai resolver mais rápido, né? Agora, demanda de peça... Né, oficina e tudo mais, 7 dias não resolve, né? Com 15 dias talvez tá dentro de um time ali que pode ser que vai dar certo, tá? Mas 30 dias é um prazo folgado. Mas é possível contratar até 30 dias. Se eu quiser contratar até uns 30 dias. Tem companhia que dá dias. até por prazo indeterminado. Ah, tá. Tá? Você paga por isso. Né? Então tem a possibilidade de contratar por prazo indeterminado. E legal, se tem alguma mulher, né, nos assistindo, tem como contratar seguro para veículo automático. A gente começou a ter muito problema. Chega na hora, o que é o seguro? Carro básico de entrada. Manual. Não sei dirigir carro manual mais. Esqueceu. E aí, esqueceu. É um caminho sem volta, você sabe. Exatamente. Lá na loja a gente fala que tem alguns caminhos sem volta. Qual? Carro manual, o cliente sair do manual para o automático, sair do carro baixo para o SUV, é outro caminho sem volta.
Não tem como, cara. Você vende um SUV hoje, a pessoa não vai querer entrar no carro. O casal volta. Se você oferecer uma BMW para ela sedã e tiver um outro SUV lá que não é de luxo, ela vai no SUV e não compra BMW. É aquele ditado, né? Você não sente falta daquilo que você nunca teve. Você nunca teve. Depois que você teve, Depois você não vai querer voltar. Você não quer voltar. Não quer voltar. Então, o carro reserva é isso. Então, a gente dá oportunidade no contrato de 7, 15, 30 dias, que é mais ou menos padrão. Dá oportunidade do cliente hoje. A gente já oferta para alguns perfis que é cliente que está conosco há muitos anos, você tem relacionamento, para contratar o carro automático, que é uma categoria de veículos mais caro. Então, ele vai pagar um pouquinho mais caro. Certo. Mas, em termos de preço, eu falo que o carro reserva hoje de 7 dias, ele vai dar o preço na sua apólice no ano, às vezes o valor de uma diária de um veículo de entrada que está custando uns 90, 100 reais. Então, 7 dias, às vezes, o seguro vai te custar uns 90 reais, até menos. Estou chutando aqui para você ter uma noção. Compensa. Compensa o cara contratar para 30 dias, pelo menos. Às vezes, com certeza, se o cara precisar, compensa. Porque a vida dele vai ficar um transtorno. O carro já não vai ser o dele. Vai ser um carro, às vezes, menor, um carro mais simples, né? E sem carro, aí tem que levar filho na escola, o cara tem que levar no mercado. Pô, já bateu no seu carro, que é uma coisa ruim. Bater carro é ruim pra caramba. Aí se a vida ainda dá esse transtorno todo, fica mais complicado. A intenção nossa é justamente o quê? É amenizar toda essa situação. Então a gente tenta vender da melhor maneira e sempre indicando o cliente contratar um carro reserva hoje, com ponto melhor. Eu sei que é personalizado e tudo, mas hoje o que você acha indispensável na contratação de um seguro? Por exemplo, vidro, farol. A gente tem carro hoje que o farol custa... Legal. 10, 12, 15 mil reais. A gente tem. Eu tive um problema há pouco tempo com uma BM na loja, uma 320, que um portão eletrônico fechou no retrovisor dela. Eu acho que o retrovisor do carro custou 12 mil reais, parece. Veio a nota fiscal do retrovisor, eu acionei o seguro, entendeu? Então a gente tem umas peças muito caras que talvez reflita aí no custo do seguro. Exatamente. Porque às vezes a gente pega um seguro, eu mando uma BM lá, Rodrigo, faz o seguro dessa BM pra mim. Aí vem lá, 8 mil, 10 mil. Eu falo, pô, Rodrigo, tá caro isso aqui, meu amigo. Que pancada, né? Por isso que eu falo que às vezes o cara ele é relativo, né? Porque se você parar a analisar, você fala, olha, vamos pegar a BMW mesmo, né? Ficou mais, dependendo da BMW hoje, uma 320 e uma 2023, um carro de uns 250 mil, um seguro com perfil mais jovem. Eu acho que aquele farolzinho da 2023 deve custar uns 15. Uns 15 mil. O cara fala assim, meu seguro ficou 12 mil, meu seguro ficou 19 mil reais. É caro. O farol do seu carro custa 15 mil. Então, praticamente, o valor do seguro do seu carro inteiro é o preço de um farol, né? Às vezes, o retrovisor, a gente teve um sinistro, até ele é conhecido, nós dois conhecemos ele. Foi uma coisa boba, quebrou o retrovisor de uma Land Rover Sport. Sim. Né? Eu lembro do caso. Né? Acho que o retrovisor dela era 15 mil. 15 mil reais, cara. Né? Aí falou assim, troca aqui, não troca. Eu falei, cara, vamos colocar esse carro seu no guincho, vamos mandar para BH na concessionária, ou manda para Ribeirão Preto. Da Land Rover. Troca lá, porque tinha mais fio lá saindo do retrovisor do carro do que qualquer outra coisa. Então, mão de obra especializada, leva para lá. A seguradora pegou o carro do cliente, colocou no guincho, levou lá. Ele pagou uma franquia. Foi barata a franquia dele? Não, uns R$3.500. O retrovisor é 15. Sim. Né? Aí você fala assim, o seguro desse carro quanto ficou? 17 mil. Não é caro. Um ponto importante, que é uma dúvida que eu tenho, aconteceu com a gente esses dias até na loja, uma Toro, que nós pegamos, essa Toro mais nova, e ela não estava lendo a câmera. E aí nós levamos na concessionária, estava em garantia, etc. Ela rodou umas 2, 3 concessionárias e aí eu fui descobrir que havia sido trocado o para-brisa. Não do colocaram... sensor de chuva lá que você fala? A Toro nova, ela tem uma câmera, que é a câmera que ela tem o controle de faixa. Entendi. E a mesma que é o piloto adaptativo que controla... dela. E ela acusava no painel que essa câmera estava com falha. E a gente levava para reprogramar na concessionária, a concessionária não conseguia reprogramar. E aí eu fui ver depois de muito tempo, o carro ficou tipo uns 20 dias na concessionária para identificar o problema. Nós fomos saber que o problema do carro era o para-brisa. Era para-brisa. Eles trocaram o para-brisa, não colocaram, o seguro não colocou original. E aí essa câmera não lia por conta do delaminado do vidro. Ou seja, ele deu um outro problema. Cara, foi uma briga e não resolveu. Isso é muito legal. E não resolveu. Nós tivemos que pagar um novo para-brisa para a Fiat, R$3.500 para comprar um para-brisa novo, para colocar esse para-brisa. Comprou em concessionária mesmo. Tivemos que comprar lá dentro, o vidro genuíno. Isso aí é uma dúvida que eu tenho. Em relação à cobertura. Em relação a essa cobertura, a seguradora tem que colocar o original, não, ela tem o direito de não colocar essa peça original. Tem o direito de não colocar a peça original. Vamos lá.
Você tinha me perguntado os principais fatores, as coisas importantes. As coisas né? importantes que você acha. Nós entramos no assunto de retrovisor, farol e lanterna. Sim. Né? Quando a gente, que eu acho isso importantíssimo. Muito importante. É um ponto muito legal, porque a chance de você usar essas coberturas é muito grande. É muito maior do que você ter um grande sinistro, porque isso está suscetível ao seu dia a dia. Alguém bater no seu farol, você dar uma ré, quebrar uma lanterna, você quebrar o seu retrovisor. Tá? Sim. E durante a contratação, existe uma cláusula seguinte: deseja contratar vidros com logomarca. Ou você coloca sim, ou você coloca não. Você coloca sim, a peça vai ser genuína. Vai vir até com às vezes a assinatura do Chevrolet, o que seja. Da empresa. Jeep tem aqueles desenhozinhos lá. Um desenho de um Jeep no cantinho. Jeep e tal. Então, quando você coloca não, a seguradora tem o direito de colocar, né, uma marca paralela, né, de boa qualidade. Não é de má qualidade, mas tem isso. Então, se o seu retrovisor, se o seu vidro tem uma assinatura exclusiva, se a sua lanterna tem alguma coisa em questão, é legal você se atentar a isso, porque senão a seguradora tem. E lembrando que isso é todo o serviço de retrovisor, farol, lanterna, reparo de para-choque, martelinho de ouro que está incluído na sua apólice, não é a seguradora que faz esses reparos. Existe uma empresa por trás, que na maioria das vezes vai ser a Carglass, vai ser a Autoglass. Sim. São empresas que prestam serviço para a seguradora. Então, são terceirizadas. São terceirizados, tá? Então, não, tem um carro importado, é muito importante em relação a isso. Vamos colocar vidros com logomarca, você vai pagar um pouco mais caro, mas você vai ter essa tranquilidade. Na maioria das vezes, esses faróis mais tecnológicos, falando de farol, vai vir sempre original, porque você não vai achar nem paralelo no mercado. Agora, vidro, acha muito vidro que não é original. E às vezes tem cliente que fala, não, mas não veio do jeito que eu gostaria, meu sensor realmente não está funcionando. E as Touros antigas antes, ela vinha com uma colinha, né, cara? Com um sensorzinho lá que você colocava. Isso. E às vezes aquela mesma cola, ela não é... Depois que troca, não ficava muito 100%. O sensor crepuscular lá de chuva não funcionava na mesma. Então, isso são coisas que eu falo que funciona 100% é aquilo que é novo, nunca estragou. Depois que consertou, vai ficar bom. Tem risco, né? Tem risco. Né? Aí é mesmo se você pagar do seu bolso. Aí já não é nem seguradora. É mesmo se você pagar do seu bolso, algumas coisas vai acontecer. Mas respondendo, a dica é, contrata retrovisor, farol e lanterna, não deixe de contratar, ela é muito legal, ela é importante, você vai utilizar com uma certa frequência, é mais barato a franquia, você vai pagar uma franquia... Existe uma franquia, lembrando, pessoal, não é gratuito. Não é gratuito. Existe uma franquia de cada peça. Exatamente. Mas eu já pesquisei no mercado, eu achei lá o valor do meu para-brisa lá, no valor da minha franquia. Não, você vai achar, mas você vai ter que comprar, vai pagar um frete, você vai pagar para instalar. O seguro também tem a praticidade. Você vai ligar para o seu corretor, quebrou o farol do meu carro. Eu vou agendar a oficina, você vai levar lá, ele vai analisar, tem a peça disponível, já troca, você paga a franquia, vai embora. Se você pegar e fazer tudo no passo a passo, você ligar, você comprar, talvez vai até compensar. Mas na maioria das vezes, se a gente pega um veículo um pouco mais caro já, com faróis bem mais caros, um retrovisor, alguma coisa, não, faz pelo seguro, você tem um conforto, você tem uma comodidade, e o valor que você paga de franquia vai depender, tá, pessoal? Se o farol é halógeno, se ele é LED, né, e se ele é xenon, alguma coisa nesse sentido, porque aí as franquias vão aumentando também. Não faz sentido também, a seguradora não é besta, né? Não. Ela não vai pagar 15 mil em um farol e dar uma franquia de R$300 para você pagar, obviamente. Se o farol é simples, é uma franquia de 300. Se o farol é mais caro, aí tem lá as particularidades de cada um. Só voltando para a gente finalizar, a questão da importância. Muitas vezes a gente não fala, o cliente está preocupado em proteger o carro dele, mas ele não dá a devida atenção no terceiro. Cara, o seu carro, se você bater, eu vou ficar triste. Né? Eu digo, putz, cara, não tinha seguro, né? Fazer o quê? Põe seu carro na garagem, você vai juntar uma grana ali, você vai mandar arrumar, negocia com a oficina, o carro é seu. A tristeza é só sua. Você bate no carro do terceiro, aí você fala assim, pô, Rodrigão, bati no seu carro, tô sem grana para arrumar. Você fala, peraí, uso o carro para trabalhar, tem que buscar meu filho na escola. Ou então, eu sou representante comercial. Eu uso o carro. Você vai ter uma dor de cabeça violenta. O cara vai cair matando. Ele não quer saber, vai querer receber o carro dele. Sem dúvida. Aí você chegou lá, você contratou uma cobertura. Hoje nem se pratica muito, mas ainda tem contrato com um cliente que contratou 50 mil para terceiro. Que carro hoje custa 50 mil? 0 quilômetro nenhum. Rapaz, não existe mais não. Então aí o cara tem... Então é importante você ter uma cobertura para terceiro boa. Recentemente aqui na nossa cidade, nós tivemos aí alguns acidentes com caminhonete que bateu em 3, 4, 5 carros. Teve um que o cara parou lá na porta da loja, bateu em mais de 10 carros na avenida. E aí, e se não tivesse uma cobertura de seguro boa? Nem sei se tem ou não tem, porque ele não era nosso cliente. Mas vamos pegar ele como exemplo e vamos pegar aquele acidente que teve aquela Maroc dentro da concessionária Honda.
Você lembra Foi quando que derrubou umas motos lá? A concessionária, teve que fazer outra bem mais afastada. Foi. Aí Ali você fala, foi pancada de verdade. Aí é numa hora dessa que você vai falar assim, pô, eu tenho a cobertura para terceiro, tá legal ou não tá? Então sempre que tiver oportunidade, meu seguro ficou um pouquinho mais barato esse ano. O corretor, vamos aumentar? Se ele já não te oferecer, fala, aumenta minha cobertura para terceiro para 300 mil, aumenta ela para 400, porque o valor sobe muito pouquinho. Né? E você tem uma tranquilidade. Você me deu uma deixa aqui muito interessante e muito importante salientar isso para as pessoas. Por quê? Porque o mundo está ficando muito automático. Exatamente. Então hoje, se eu quiser cotar um seguro, eu entro no meu computador ali, eu sou correntista, por exemplo, Bradesco, Itaú, Santander, eu entro pela minha conta e coto o seguro e insiro os dados. Mas ali eu não estou falando com ninguém, eu estou falando com uma inteligência artificial ou alguém que num dado momento vai ter que me responder alguma coisa ali. A importância do corretor. Exatamente. A importância de você ter uma empresa responsável pelo teu seguro. Porque o que eu acho? Aí a gente vai cair naquela questão que você está falando que o negócio é muito personalizado. Deu um problema comigo, eu te liguei num sábado, 2 da manhã, meu carro estragou, bateu numa rodovia, eu tô vindo embora, tô viajando para algum canto. Eu tenho para quem ligar. Eu vou te ligar, Rodrigo, aconteceu isso, isso, entendeu? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho disso também para as pessoas, porque as pessoas, com essa modernidade, que tá tudo muito rápido, tá tudo perdendo valor. Tá perdendo valor. Então, eu ainda sou a moda antiga e eu acho que a gente tem que ter um corretor de confiança. Tanto que, às vezes, os clientes chegam na loja, mas eu quero fazer o meu seguro, mas eu sou de BH, eu queria que você me indicasse alguém aqui. Falar, amigo, faz o teu seguro lá, com alguém que vai te atender lá. Uma pessoa que pode ir numa oficina ver um problema que o teu carro deu, que ele tem algum tipo de relacionamento no ambiente que você vai estar com o seu carro ali. Porque eu não vejo muito sentido nisso de você fazer um seguro desse sem ter ninguém para recorrer. Contato, Na verdade, eu falo hoje em dia, até defendendo agora um pouco do meu papel, da minha profissão. Realmente é uma coisa hoje bem personalizada. Quando você tem um produto que você contrata na internet, o contrato é frio, você não sabe. Ele vai te oferecer aquele padrão e na maioria das vezes vai te oferecer alguma coisa que talvez você não precise ou vai te oferecer por excesso, né? Ou vai te oferecer menos, que na maioria das vezes é menos cobertura, sendo que você precisaria de mais. Para você fechar ali no Essa é a estratégia do automático. Quando você tem um corretor, ele vai entender a necessidade do seu carro, ele vai entender das suas coberturas, o que você precisa, o que você não precisa. Ele vai personalizar o atendimento. Exatamente. E teve um sinistro, que é o papel principal do corretor, eu sempre falo, cliente, é importante você saber o telefone do 0800 do guincho? Sim. Se em determinado momento você não conseguiu falar com o seu corretor, você não pode ficar sem atendimento. Existe hoje mecanismo de WhatsApp e tudo mais. Agora, o sinistro, não abra. Fala com o seu corretor. Deixa o corretor abrir o sinistro. Deixa ele entender o que aconteceu na dinâmica do acidente. Ele vai narrar, ele vai entender, vai te orientar, boletim de ocorrência. Ele é profissional, né, meu amigo? Exatamente, é um profissional para isso. Capacitado. Tá? Exatamente. E uma coisa muito legal, eu dei exemplo. Bati o carro, né? Gente, bateu o carro. O primeiro contato do segurado com a seguradora chama-se assistência 24 horas e táxi. Ou um meio de transporte para você retornar para sua casa ou para o destino que você estava indo. Não tem mais nada a fazer, porque não vai vir um mecânico lá e arrumar seu carro. Se for pane, pode até mandar um profissional ali, que é uma coisa mais superficial. Mas se for sinistro, não tem funilaria que vai na 24 horas. Então o negócio é o quê? Acionou assistência 24 horas, vai mandar um guincho, remove o seu veículo, te manda um táxi, te leva para casa. Segunda-feira ou no próximo dia útil, abre todo o processo do sinistro. É manter calma, é agradecer de não ter machucado, de estar vivo e de ter um seguro para resolver. Aí faz tudo com calma, entendeu? Mas é isso. Trate o seu corretor hoje é a pessoa que vai entender da sua necessidade e vai te ajudar a proteger o seu patrimônio, tá? Eu acho de extrema importância você ter alguém para falar. Exatamente. Você ter alguém para te explicar. Né? Porque às vezes você vai fazer alguma coisa da tua cabeça ali, você não sabe, cara. Por exemplo, eu sei vender carro. Eu não sei. Abrir sinistro. Exatamente. Acompanhar um processo de sinistro. Os meus seguros. Eu lembro que uma vez eu precisei de um seguro em Belo Horizonte que quebraram um vidro de um carro meu. O Kia Optima, né? Um Kia Optima que eu tinha, quebraram um vidro meu em Belo Horizonte, roubaram a cadeirinha da minha filha ainda. E não achava era o E aí eu te liguei, lá, né? eu te liguei. De jeito nenhum que falei, Rodrigo, aconteceu isso, resolve aí, cara, pra mim ver o que nós podemos fazer. Eu nem lembro se conseguiu trocar ou se eu fui numa Carglass e colocou um tapume. Aí nós pedimos, mas era final do ano, a Kia tinha entrado de recesso, o vidro demorou uns 30 dias pra chegar. Tem coisas que são realmente um pouquinho mais demoradas, né? É um carro que tinha... Tem que ter paciência, era um carro específico, diferente.
E falando sobre isso, do seu corretor e tal, mas voltando aqui, lembrei de uma coisa importante. De prazo de reparo, né? Gente, principalmente agora com essa onda de veículos importados, chineses que estão vindo de ótima qualidade, não tem, né? Com todo o mérito, tá dominando o mundo aí. com todo o mérito deles, eu acho que Mas como é que tá isso aí, cara? Conta pra mim. Eu quero saber como é que tá o conceito desse carro. Quebrou um vidro traseiro. Isso, né? Cara, vamos pegar muito pesado, não, vamos pegar só o vidro. Eu ainda não peguei um vidro quebrado desses carros novos, né? Mas já tivemos experiências, né, com algumas montadoras que vieram para o Brasil, que nem é questão de vidro, peça. A peça mesmo em si. Aí a gente fala que tem que abrir um BO na fábrica. Não tem peça disponível no mercado, vai ter que fabricar. Teve carro de cliente meu que ficou mais de 90 dias parado. Chinês. Cara, não é da... Na verdade, quase Tigo, todos eles... né? É Tigo. Então era um Tigo. E ficou mais de 90 dias parado. Aí o cliente, vou acionar a seguradora na justiça. Vou acionar... Eu falei, deixa eu te falar, a gente não está negando de pagar. Está autorizado. Entendeu? A gente pode até fazer um reembolso. Você quer comprar? Eu vou te pagar. Né? Ou você quer que a seguradora continue? Não, quero que a seguradora faça. A gente contratou o seguro para isso. Só que não tinha peça. A seguradora vai fazer o quê? A seguradora não é obrigada... Aí quando não tem a peça, a seguradora fica resguardada juridicamente. Por exemplo, o cliente irrita... A seguradora não é obrigada... Eu vou processar a seguradora. Provavelmente ele vai perder, porque a seguradora não negou o pagamento. A seguradora, ela faz seguro. Ela não fabrica peça. Ela não tem obrigação de conseguir a peça. Não tem no mercado. Né? É uma situação, vou entrar na justiça. É igual eu falei, tudo que fala que vai entrar numa esfera judicial, eu não gosto de entrar, porque aí tem... Aí vai demorar mais ainda. Vai demorar mais ainda, existe leis brecha para tudo e jeito para tudo. E aí cada um defende-se da maneira que acha que defender, direito do consumidor e tudo mais. Mas vamos entender a situação. O que a seguradora faz? Papel dela, segurar o seu veículo. Papel da montadora, fabricar carro, fabricar peça. Fabricar a peça de reposição. Eu autorizei, o dinheiro está aqui, está pronto para você comprar a peça do seu carro. Não tem. Vai tirar da onde, entendeu? Então, por isso, voltando lá, se você tem um veículo hoje importado, esses veículos mais novos, a gente vê algumas reportagens aí em relação à falta de peça, fornecedor de peça, mas preste atenção, se o carro é muito importante para você, e você tem um seguro, contrate um carro reserva mais longo, porque provavelmente esse carro vai entrar na oficina e ele não vai ficar pronto de um dia para o outro. Vai faltar. Diferente de entrar um Onix numa oficina, diferente tem a peça, que né? tem a peça ali de alto giro, tá? Então isso é uma coisa importante. Isso é uma coisa interessante mesmo, porque a gente vê muito, ouve-se muito falar disso, né? Mas na prática mesmo a gente não sabe como funciona. Né? E realmente é uma coisa que irrita. Você contratar um serviço e não conseguir resolver o seu problema com aquele serviço que você contratou. Você fala, meu seguro não resolve o meu problema. Você, enquanto cliente, você fica irritado. Né? Mas eu não tiro a razão, não. Eu não tiro a razão de quem mas só que realmente foge da responsabilidade daquilo. da mão, né? Vamos dizer assim, eu quero arrumar, mas eu não tenho como arrumar porque eu não tenho a peça para te dar. Eu não estou negando. Não estou negando, está autorizado para poder... Por isso que eu falo às vezes, quando é sinistro de perda parcial, quando tem um grande prejuízo, tem necessidade de troca de peça, lembrando que a seguradora, quando ela faz a troca da peça no mercado do seu carro, é somente peça original, tá? Não vai colocar peça paralela. Então, às vezes, a gente pega algum veículo que já saiu quando de linha, dá um sinistro de batida mesmo. Perda parcial. Aí ela vai recorrer à revenda, a concessionária vai comprar todas as peças lá. Todas as peças original. Aí ela tem os seus fornecedores a nível Brasil, mas peça original. Então, acontece de ter essa indisponibilidade e, muitas das vezes, do cliente não ter, esse carro já não está fabricando mais, a seguradora propõe um acordo. Edgar, seu carro aqui vai ficar aqui, sei lá, vai ficar 20 mil para arrumar, entendeu? Faço um acordo com você, te pago X. Você fica com o seu carro, você vai assinar um termo para mim, eu deposito dinheiro na sua conta, você pode arrumar o seu carro de maneira particular. Por quê? Você vai achar peça paralela no mercado. Sim. Você vai achar peça, né? Às vezes até questão de desmanche, dependendo do ano e modelo. Então isso também é uma prática que acontece. Que pode ser negociado. Então né? tem várias formas de fazer o negócio acontecer. A gente está com um cliente muito tempo parado lá, o caminhão dele está até rodando, né? Mas não tem peça, né? Aí a seguradora orientou, olha, abre uma reclamação no 0800, né, como o cliente, que você que é o cliente da montadora, para abrir um processo para poder fabricar aquelas peças, porque não tem, entendeu? Aí acabou fazendo um acordo para ele comprar. E mesmo assim encontrou dificuldade de achar essa peça usada no mercado. Tá? Vamos falar um pouquinho de seguro residencial também, Rodrigo? Vamos, bacana. Comercial. A gente falou muito de carro,
Mas seguro é uma coisa que é proteção de patrimônio, né? Então, é aquilo. Aí no começo você tinha dito, a pessoa não protege a vida, não protege a empresa, muitas das vezes não protege a casa. Qual que são as taxas mesmo? É 10% de residencial? 20%. 20% residencial, 30% da frota brasileira de veículos. Isso, e 10% para vida e previdência privada. Vamos falar um pouquinho de seguro residencial. Tá. Eu acho que é fundamental, né? A primeira coisa, quem casa, quer casa. Quer casa. Né? Então, se você deposita o sonho, principalmente às vezes para a mulher, idealiza aquilo, é um período da sua vida que você dá uma apertada para você construir ou pagar a prestação do financiamento, o que seja. E a casa está linda, maravilhosa e você não tem a cobertura dela. Mas isso é só mais uma despesa. Não, é uma proteção. E o seguro de um residencial ele é muito mais barato, às vezes, que o seguro de um carro. Porque estamos falando de casa, às vezes, aí, né? Dependendo de casa, tem casa aí de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, sim, né? Ou uma casa padrão de 300 mil, né? Que seria um preço de um veículo top de linha e o seguro não se compara ao preço de uma residência. É muito mais baixo. É muito mais barato, comparando com um veículo do mesmo valor, tá? Certo. Então, é um seguro mais barato, é um seguro importante e a gente trabalha com cláusulas de cobertura. O que você deseja na sua cobertura? Mais uma vez, o trabalho do corretor de entender a demanda, personalizar. Onde eu moro, quais são os riscos que eu tenho? Tem risco de vendaval? Como é que é a questão aqui da minha região? Venta muito, as chuvas são muito fortes, né? Onde eu estou, tem muito risco de pico de energia. Nós tratamos uma vez isso com você estava tendo pico de energia direto no condomínio, sobre um refrigerador seu. Tem pico de energia na minha residência, tem um risco de dano elétrico, né? Tem perigo de desmoronamento. Eu estou ao lado de um terreno baldio que depois há um barranco. Como é que é essa situação? Né? Aí a gente vai entender. Então você faz a cobertura básica. Quanto que vale a casa? A casa vale X. Gente, contrata o valor da casa. Não, vou contratar só 200 mil porque é mais barato. Não, contrata o valor. E essa não é a cláusula mais cara, tá? E muitas das vezes, se você fugir muito, existe uma possibilidade de rateio, que é um assunto um pouco mais demorado, mas a seguradora pode entender e te pagar só um valor proporcional, tá? Certo. Então, ok. Seguro residencial. Contratei lá a cláusula principal, 500 mil, que vale a casa para construir ela. Lembrando que o terreno é seu. Se pegar fogo na casa, o terreno continua ali. Então, sim, quanto que você gasta para construir essa casa novamente com todo o conteúdo? Prédio e conteúdo, com os móveis e tudo mais. Não, gasta aí 500, 600 mil. Contratou 500, 600 mil de cobertura de incêndio, que é incêndio, raio, explosão. Qual que é a segunda cobertura? Tem medo de roubo e furto, que dá muito furto em casa. Contrata a cláusula para roubo e furto, separada também. Vamos lá, roubou minha televisão. Roubou a televisão. E aí, para receber essa televisão da seguradora? Boletim de ocorrência. Precisa de nota fiscal? É uma dúvida que eu tenho enorme sobre isso, porque assim, você compra um computador, compra uma televisão, compra um micro-ondas, sei lá, compra um cooktop. Você tem que fazer prova de que você tinha aquilo. Então, nota fiscal é o melhor do cenário. Sim, mas só que é assim, cara. Não tem. O negócio tá lá há 5 anos. Não tem. Vamos falar a verdade. Quem que guarda uma nota fiscal de uma geladeira? Você vai ter o controle. 5 anos. Você tem um controle dessa TV, um exemplo, entendeu? Você tem um manual dela, né? Nós vamos ter que fazer prova. E a segunda questão, né? Tem que ter indício do roubo e do furto ali, ó. Teve um arrombamento, quebrou minha janela, tal. Não foi um desaparecimento. Não sumiu do nada. Exatamente. Tá? Então tem que ter tudo isso. Primeira coisa, boletim de ocorrência. Faz o boletim de ocorrência. Todo seguro, toda cláusula para roubo e furto tem franquia separada. Então, exemplo, a minha cláusula lá é 10% dos prejuízos com um mínimo de R$1.000. Tá, roubou lá um notebook, custava 4.500. Uma televisão e mais alguma outra coisa. Por exemplo, roubou um patinete elétrico, que tá lá, que é caro. Tá. Isso aí tudo tem como colocar na franquia? A questão do patinete elétrico... No seguro. A questão do patinete elétrico, ele vai ter um limitador, assim como para bicicleta, que tem que ser separado. Tem que ser separado. Aí existe coberturas com seguradoras que dá cobertura. Eu tenho que falar isso no seguro. Exatamente. Olha, eu tenho uma bicicleta. Vai cobrir minha bicicleta? Assim. Aí cobre até, exemplo, a bicicleta cobre até R$2.500. Entendeu? Mas a minha bicicleta era uma bicicleta de carbono e tal, que custa 30 mil. Não, meu amigo, você tem que fazer um seguro separado da sua bike. Seguro da bicicleta. Separado. Não vou conseguir. O cara tem uma bicicleta de 30 conto também, é brincadeira. Que é comum, né? Aí ele tem que ter seguro mesmo, é igual moto. Mas vamos pegar um cenário de... Vamos descartar patinete para não ter que entrar em detalhes. Vamos pôr uma bicicleta comum. Uma bicicleta comum. Vamos pôr uma bicicleta de R$1.000. Beleza, né? Vai amparar, né? Boletim de ocorrência. Mas aí eu tenho que provar essa bicicleta também. Que você tem a bicicleta, exatamente. Essa nota fiscal. Tem que ter, infelizmente existe fraude, né? Nós já falamos sobre isso. Então você tem que comprovar todos esses itens que você tem.
Tem companhia que dispensa até X valor, né? Acima de determinado valor é necessário fazer. Se a seguradora ela não te exige na contratação, ela pode te exigir depois na regularização do sinistro. Então, a gente é importante ficar atento a isso. Mas, na maioria das vezes, nota fiscal, hoje se compra muito online, então a nota fiscal fica salva no e-mail. Né? Então, essas coisas ficam mais fácil, tá? Então, a tratativa de roubo e furto entraria nisso. De vendaval, eu falo que é uma das coberturas mais importantes, talvez até mais do que do roubo e furto. Sim. Roubo e furto, você vai ter aquele prejuízo, mas a casa continua funcionando. A casa está lá, o cara não roubou sua casa inteira. Roubou um item ou outro, você fica triste, mas se você repara. O vendaval, quando chega a acionar, é porque a chuva e o vento foi forte. O bicho pegou. Estelhou. Deu, às vezes recentemente tudo ali. Nós tivemos um episódio desse aqui em Campos Gerais do lado. Exatamente. Que acabou com a cidade, todos os telhados ali. Exatamente. Aí o que acontece? Destelha, entra água na sua laje, da laje cai ali no seu teto de gesso, seu teto de gesso não aguenta, cai, quebra a mesinha de centro e começa. Aí começa a bagunça. Aí, por isso que eu falo, como que aciona o seguro residencial? A gente tem que entender o que causou. Então o que foi? Foi chuva. Tem cobertura de vendaval, chuva forte? Tem. Então você vai entrar nessa cláusula. Quanto que eu contratei para essa cobertura? Eu contratei 100 mil. Né? Aí a gente vai analisar, pega o orçamento. Tive um caso recentemente em Pouso Alegre. Né? O laminado dele deu 3, 4 dedos de água. O laminado dele todo estragou. Todas as portas de MDF do guarda-roupa foram comprometidas. Né? Queimou câmeras. Né? Então teve um prejuízo muito grande. Né? Além de tudo, perdeu lustre, caiu, quebrou mesmo, porque o gesso não segurou e manchou. Então tem que pegar o orçamento de tudo, a seguradora analisa, vai mandar uma inspeção, vai fazer todo um aparato ali. Analisou, está dentro dos protocolos, tudo ok, vai pagar a franquia e a seguradora vai te indenizar. Maravilha. Beleza? Comercial, mesma coisa, né? Praticamente a mesma coisa, tá? A gente analisa por risco, aí é diferente, por atividade, né? Eu consegui fazer o seguro, mas meu seguro ficou X e do meu irmão ficou Y, então não faz. Por quê? Porque você trabalha com determinado tipo de comércio e seu irmão trabalha com aí vai ser avaliado diferente. O tipo da atividade. Da atividade. Por exemplo, atividade com plástico hoje injetado. Mas todas fazem. Ou algumas negam. Não tem companhia que não tem um apetite para determinados riscos, não. Tá? Coisas inflamáveis e etc. Inflamável, plástico. Né? A gente tem um cliente que ela produz lanternas e faróis automotivos. Né? A gente teve que readequar o seguro dele. Estava 5 anos na mesma companhia. Ele fez as melhorias que ela exigiu, fez a questão lá dos hidrantes, extintores fora, todo o esquema. Fizemos a vistoria antes, chegou na renovação desse ano, ela não aceitou. Aí tivemos que contratar numa nova seguradora, porque trabalha com aqueles PPA, aqueles tipo de plástico lá, né? Eu não vou saber pronunciar. O risco é muito grande, né? Seguro é baseado em risco, né? O risco é grande. Basicamente, seguro de tudo é baseado em risco. Aí não teve aceitação. Né? Então isso fica muito mais caro. Tá? Mas na maioria das vezes eu falo que tem seguradora para tudo, desde que você esteja disposto a pagar. Tá? Rodrigão, top, cara, o nosso papo. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Você entende muito. Que isso, imagina. Eu acho que a gente esclareceu muita dúvida sobre seguro aqui. Dúvidas comuns. Do dia a dia, coisas né? do dia a dia. Porque não adianta nada a gente chegar aqui e falar e papapá, muito bonito. A gente tem que falar. A galera quer saber como que fica mais barato o seguro. É o principal. E o que cobre, meu amigo. E quem vai pagar. É isso aí, entendeu? Tinha muito mais assunto, né? A gente dá para estender essa conversa numa próxima oportunidade. A gente falar um pouco mais, porque é um assunto pode aprofundar no tema. É um assunto muito interessante, um assunto que todo mundo tem essa curiosidade. Chega muita gente lá na loja, nossa, mas o seguro subiu muito, o seguro subiu muito, mas não pararam para pensar que o carro também subiu nos últimos 2 anos. Exatamente, né? Isso aqui que é legal quando fala que o seguro subiu muito, né? Às vezes o cara compra um veículo top de linha. De 250 mil reais. Ou que seja esse carro que não tenha. Ele não está custando 250 mil mais. Esse carro está custando 150. Mas esse carro nasceu top de linha. Um dia ele foi lançamento no mercado. Só que ele teve depreciação. Quanto maior o valor do carro, dependendo da marca, maior a depreciação. Você chegou no preço dele ser acessível. Só que às vezes a pessoa esquece que a manutenção desse carro continua. É top de linha. Ele tem preço de popular, mas a manutenção dele, hora, trabalho, peça é cara. Então isso, né? Isso vai onerar. Tá? Muito obrigado. Deixa teu Instagram aí pra galera, deixa teu contato. Bank, né? @Bank Oficial, tá? Bank Seguros Oficial. O telefone nosso lá é o 359-8846-2272 e 35-3292-9998. Estamos na Francisco Mariano 609. Convido todos para tomar um café. É isso aí. Tamo junto. Obrigado, beleza? turma. Eu que agradeço. Um muito abraço. em breve. Papo no ar. Vamos pra cima.
mais uma vez te agradecer aqui. que agradeço. Muito obrigado. E vamos para o próximo, que na próxima semana tem Com mais certeza. conversa. Tamo Novos junto. episódios aí. Valeu. Um abraço.